sobre essa questão do Dia dos Professores. Eu vou puxar aqui já uma matéria que nós colocamos no blog do Calçadão, que a gente faz uma pergunta aqui, é uma matéria que o Ricardo Gimenez produziu, perguntando se a gente deve comemorar realmente esse Dia dos Professores, né, Ricardo? É uma questão muito importante. A gente tende a sempre celebrar e dar os parabéns, né, para os professores e valorizar os professores, mas o que a gente tem visto que tem pouco a comemorar. Aliás, assim, tem muito que lutar, né, Ricardo? E é isso que você coloca na matéria. Paulinho, eu estou completando esse ano aí 19 anos de profissão, 19 anos que eu sou professor, comecei cedo, então 19 anos aí, e a pergunta ela faz sentido, não porque o professor está desiludido com a sua profissão, porque eu acho que o professor é um guerreiro. Desde que você assume essa profissão e fala assim, é essa profissão que eu vou fazer na minha vida, você é um guerreiro e está sempre lutando. Mas eu vou perguntar se o dia de hoje é um dia feliz. E a resposta no final do texto, Paulinho, é que não. Porque a gente vê muita gente, né, cumprimentando, porque todo mundo gosta do professor. É uma profissão realmente importante, uma profissão bonita, uma profissão que realmente tem que ser respeitada. E a gente vê, porque todo mundo teve professor, né? Eu tive professor, você, o Baby, todo mundo teve. Então é uma coisa que está no imaginário, mas o dia de hoje é um dia propício a fazer essa reflexão por conta da situação que nós estamos vivendo, né? E aí o artigo mostra que hoje nós temos no Brasil, Paulinho e Baby, 2,6 milhões de brasileiros e brasileiras que atuam nessa profissão. Grande parte, né, cerca de mais de 90%, ou quase 90%, atua no ensino básico, a grande maioria nas redes públicas, e uma minoria no ensino superior, inclusive em algumas ilhas que ainda é bom ser professor do ponto de vista de você ter um plano de carreira, de você ter um salário digno, de você ter condições de poder trabalhar, mas a grande maioria não. Dei o exemplo aí da Rede Paulista, onde nós temos hoje, Paulinho, amigos, Baby, e nós que trabalhamos na Rede Paulista, na Rede Pública Paulista, eu trabalhei por 13 anos, o Baby por quase 7, ou até mais de 7. Nós temos hoje por volta de 200 mil docentes trabalhando na Rede Pública Paulista, metade deles é o chamado categoria O, que é o professor contratado por tempo temporário, né? Ou seja, um contrato precário, um professor precarizado, não tem plano de carreira, não tem nada. Não é, na verdade, um servidor. É alguém que o Estado está colocando ali para poder cobrir um buraco pela falta de concurso público, e ao mesmo tempo está passando a educação para as empresas que hoje se disfarçam por OS. E essa situação do Estado de São Paulo é uma situação do Brasil inteiro, que reflete inclusive nas escolas particulares, porque quando a profissão docente vai sendo destruída no setor público, isso também vai refletindo na particular. Eu trabalhei em escola particular durante muitos anos, junto com a escola pública, porque o salário da pública sozinho não dá. Então, a época, por exemplo, que eu morava numa república junto com o Baby, a gente morou junto uns 3, 4 anos, eu trabalhava na escola pública e na particular, e o Baby também. A gente dava ali 50 aulas por semana para poder ter um salário mais ou menos. E a gente via, eu, por exemplo, todas as escolas particulares que eu trabalhei, não trabalhei nenhuma delas com carteira assinada, Paulinho. Foi tudo contrato precário. Eu trabalhava no fio do bigode. Você saía de uma e ia para outra, e essa é a realidade do professorado. Então, para passar a palavra para o Baby, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre os números, a resposta dessa pergunta aí é não, Paulinho. O dia de hoje não é um dia feliz para os professores. É um dia de resistência. Muito bom, Ricardo. Acho que finalizando aí o que você comentou, né? Um dia de luta e resistência, né? O Dia dos Professores, né? Pensar o professor no Brasil, assim, as pessoas, eu acho que tem muito dessa uma coisa de fazer elogios, tecer elogios para os professores, mas na hora do vamos ver, né? A situação fica um pouco mais complicada, né? Então, quando a gente fala de professor, né, pensar nas condições de trabalho do professor, e aí, assim, não só de salário, né, mas o tempo que ele fica em sala de aula, porque o trabalho do professor não se resume só em sala de aula, né? Então, assim, pensar na estrutura que é oferecida ao professor, ou seja, na estrutura da escola, que
vai dar dignidade para que ele possa trabalhar e ele possa, de fato, ensinar os alunos dele. Então, assim, são muitas condições aí, né? Então, assim, as condições do trabalho do professor são extremamente precárias aqui no Brasil. Salvo essas ilhas de excelência que eu concordo com o Ricardo, existem, e hoje nós estamos, eu falo que nós somos privilegiados porque trabalhamos no Instituto Federal, que, apesar dos inúmeros ataques que vem sofrendo nos últimos anos, ainda é uma ilha de excelência, né? Fora isso, a grande parte das redes públicas no Brasil, municipais e estaduais, são bastante precárias, né? E assim, já foram ainda mais. E aí eu retomo, por exemplo, eu venho de uma família que temos professores, né? Minha irmã também é professora da rede municipal numa cidadezinha no interior de Minas, né? De onde nós viemos. E eu me lembro que o salário dela era extremamente baixo antes da lei do piso salarial dos professores, né? Então, assim, quando teve a lei do piso salarial dos professores em 2008, e aí ela ficou ainda judicializada por um certo tempo por conta do PSDB, que entrou na justiça por conta dessa lei, o salário dela, após a aplicação da lei, acabou sendo quase que triplicado de valor. E olha que o piso salarial dos professores era extremamente baixo, né? Então, assim, se a gente pensar no rincão do Brasil afora, né, no interiorzão do Brasil, né, a condição de trabalho do professor é muito difícil. Então, assim, mais do que comemorar, hoje é um dia de luta. Concordo com o Ricardo. Ô, Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois sobre a retomada da democracia no país, com um governo democrático e popular. Se a linha de investimento da política pública de um possível governo do Partido dos Trabalhadores, novamente, deve ser no investimento nas universidades, ou se deve ter algum tipo de mudança nessa linha política? Olha, Paulinho, do ponto de vista mais geral, eu até cito isso no artigo, né? Que nós estamos vivendo um momento onde todo o artigo 6º da Constituição está sendo privatizado, está sendo destruído. O artigo 6º da Constituição é aquele que garante os direitos sociais, que são direitos humanos de caráter social. Dentre eles, a educação, a saúde e a aposentadoria, que é a Seguridade Social. Esse tripé fundamental está sendo privatizado, está sendo destruído. E um país sem educação pública é um país que não tem futuro. Então, esse é o trabalho, na minha opinião, a grande tarefa e responsabilidade de um governo popular que retome o poder no país com um projeto de reconstrução. É minimamente reconstruir as condições econômicas do país e reconstruir o artigo 6º da Constituição. Esse pilar, educação pública, saúde pública do SUS, aposentadoria e seguridade social. E aí, avançar. E no sentido da educação, eu acho sim, Paulinho, que é preciso melhorar e muito o investimento na educação básica. A educação superior brasileira, principalmente aquela que é feita nas universidades públicas, federais e algumas estaduais, é um trabalho histórico de excelência e que precisa estar também refletido na educação básica, e não está. Porque a educação básica ela é muito mais complexa do ponto de vista do enraizamento do orçamento, depende de governadores, depende de prefeitos. Mas essa revolução educacional, fortalecendo a educação básica, ela precisa ser feita. Hoje, tem aí no artigo, o piso, a média que um professor de educação básica ganha no Brasil é R$ 2.900, que é um salário baixo. Tem aí um gráfico dizendo que de 42 países pesquisados pela OCDE, o Brasil é o penúltimo do ponto de vista da remuneração de professores. Isso é uma tragédia. Também digo aí no artigo o seguinte, se você pegar a história de todos os países, seja ele de característica mais liberal, de característica mais socialista, vamos pegar aí os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a China, os países escandinavos, a Alemanha, a Espanha, a França, qualquer realidade, vamos pegar o Uruguai, por exemplo, aqui na América do Sul, qualquer realidade que você pegue de um país que levou a educação a sério ou que leva a educação a sério, você tem uma espinha dorsal, Paulo, que é a educação pública básica. A educação pública básica e gratuita, ela é a espinha dorsal de qualquer revolução educacional.
Óbvio que isso vai também refletir na pesquisa e na educação superior. Mas essa espinha dorsal, essa revolução educacional de ter uma educação básica, pública, de altíssima qualidade, que atraia para a docência os melhores quadros, nunca aconteceu no Brasil. E isso precisa acontecer. Isso é o que se chama revolução educacional. E ela aconteceu em todos os países desenvolvidos hoje. Todos eles valorizaram a educação básica pública, gratuita e de qualidade, ou estão valorizando ainda. O Brasil não fez. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que isso é fundamental. Fundamental em qualquer projeto que se queira, tanto de reconstrução nacional, quanto de pensar num futuro melhor. Muito bem. Eu acho que também para pensar nessa reconstrução aí